Vamos à nossa meditação diária. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 3. A palavra de Deus diz o seguinte: anotem, confiram, para que vocês verifiquem na palavra de Deus se realmente esta palavra está correta, para que vocês aprendam com esse hábito a não serem enganados. Aqui diz: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que significa hipocrisia? Quem é o hipócrita? É aquela pessoa que finge ser quem não é. Se comporta de uma maneira na frente de algumas pessoas, mas na verdade tem um outro comportamento quando está sozinha. Aquela pessoa que vende aquilo que ela não consome. E os fariseus, eles eram exatamente assim. Eram devotos da Torá, eram homens vaidosos que pregavam aquilo que eles mesmos não viviam. Então, o que esses fariseus fizeram? Eles se afastaram de Deus porque eles tinham prioridades próprias. Eles não queriam agradar a Deus, eles queriam agradar a si mesmos. Então, eles não tinham a humildade para aceitar que não podiam estar errados. Eles estavam sempre certos. Sabe aquela pessoa que está sempre certa? Ela sempre tem razão. Ela sabe tudo. Ela está sempre certa. Então, essa hipocrisia, né? Ela crescia como um fermento. E quando Jesus os repreende, dizendo que eles estavam errados por terem aquele tipo de comportamento, o que eles fizeram? Eles se uniram para quê? Para matar Jesus. Esse é o hipócrita. Ele é bonzinho até que você enfia o dedo na ferida dele. Quando você conseguir tocar no ponto fraco, ele se revela. Mas até que ele seja descoberto, ele vai agindo segundo sua própria maldade, sua própria vaidade, sua própria insegurança, que o torna cada vez mais arrogante, achando que nunca ninguém vai saber, que nunca ninguém vai ver, que nunca haverá um pagamento por isso. Mas aí nós vamos para o verso seguinte, que diz assim, o verso 3, do capítulo 12. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Já parou para pensar numa situação desse tipo? Já parou para pensar que aquilo que você disse lá no seu mundinho, né? Sabe, no telefone, quando você pega o telefone e fica fermentando. Ninguém nunca vai saber. Ai, não conta para ninguém que isso aqui é só nosso. De cima dos telhados. Sabe por quê? Porque o que fez o olho, vê. O que fez o ouvido, ouve. Todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erros. Mas ai daquele que acha que pode todas as coisas, que não deve satisfação a Deus, que faz o que bem entende,
que age segundo o seu próprio entendimento, que manipula, que se comporta de maneira hipócrita para conquistar algo. Ai daquele. A Bíblia diz de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E infelizmente as pessoas estão brincando com isso. Nós que obedecemos a palavra de Deus também erramos, também cometemos erros, também somos falhos. Nós buscamos nos aperfeiçoarmos na palavra. Mas isso não impede que cometamos erros, porque somos humanos e enquanto estivermos aqui, estamos suscetíveis aos pecados. Mas é interessante que o cristão, a maioria dos cristãos, são vistos como alguém que deve ser perfeito, ter uma conduta perfeita. E é interessante como isso acontecia aqui. O fariseu hipócrita, ele não tinha uma conduta perfeita, mas ele queria que os outros tivessem, porque ele fingia ser perfeito. É muito fácil apontar o dedo para o outro quando você não faz uma autoanálise de si mesmo. É muito fácil apontar o dedo para o outro quando você comete os mesmos erros diariamente, mas finge que eles não existem. A palavra de Deus nos chama a atenção mais uma vez, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Deus, mais uma vez, nos dá uma nova chance de nos voltarmos para Ele, de nos arrependermos, de nos submetermos, de nos humilharmos debaixo de Sua mão poderosa, para que no tempo certo Ele nos exalte. Mas o homem quer ser exaltado longe de Deus. O homem quer ser colocado num pedestal distante de Deus. Rebela-se, age de maneira hipócrita, convence a muitos, mas o dia da queda chega. E aí, a quem clamaremos? Todos nós estamos aqui, suscetíveis ao pecado, ao erro, à queda. Que ouçamos a voz do Espírito Santo e que nos voltemos para Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Se a palavra chega até você, como chegou a mim, o Senhor está querendo nos ensinar algo. Que sejamos humildes para nos submetermos a Ele e mudarmos o nosso comportamento antes que o dia mau chegue. Isso é muito sério. Que possamos nos arrependermos e nos submetermos a Deus. Aprendam com Ele, que Ele fale com cada um de vocês.